Bom dia, gente. A nossa entrevista contará com a dona Gleice, que é dona de várias lojas, empresária, como entrevistada. E como entrevistadores e os gravadores também, o Bignon e o Bernardo. Aprenda um pouco mais sobre essa área com as seguintes perguntas e respostas. Primeira pergunta: o que te motivou a ser empresário? Então, primeiro eu sempre gostei da marca. Era um produto que eu já consumia, então eu gostei muito da marca, eu já gostava da marca. Então sempre me deu vontade de ter uma franquia, né? Dessa marca, por ser um produto que eu já consumia. Então isso foi o que me motivou, por eu já ser uma consumidora do produto. Então já gostar do produto, e foi isso, meu maior, o agente motivador maior foi esse. Foi eu já ser conhecedora do produto e Como gostar foi do o produto, processo entendeu? de criação do seu negócio? Então, não teve um processo de criação, porque o que eu tenho é uma empresa que já existe, né? Ela é uma... Não, ela nem chega a ser uma franquia, né? Porque a Esquimó não é uma franquia. Ela é uma rede com concessões, né? Então as lojas são concessões as lojas que nós temos são concessões da filial. Então eu montei uma loja da rede que já tinha, né? Então o processo de criação foi mais um sonho mesmo. A gente queria ter, né, uma loja porque a gente já gostava, né, do produto, e foi mais assim a disponibilidade de ter, porque a Esquimó é um negócio que não é fácil você ter, né? A loja da Esquimó não é qualquer pessoa que tem, não é qualquer pessoa que consegue entrar, não é qualquer pessoa que consegue comprar. Então, quer dizer, era um sonho que eu pensei que pudesse ser meio que impossível, e graças a Deus, Deus abençoou pra gente ter. Então o processo foi mais assim, a gente escolheu, né? E esperou um momento certo de conseguir. E como eu vou explicar? O processo não é mais um processo de criação, é um processo de montagem, vamos botar assim, porque criação a empresa já existe, né? Então é mais o processo de montagem. O processo de montagem da loja, vem aqui para mostrar então. O processo de montagem da loja é achar o ponto, né? Primeiro a gente acha o ponto, depois a gente tem que comprar todos os produtos, você tem que montar. Você tem que ter a loja, você tem que ter o espaço, você tem que ter as freezer, você tem que ter mesa, cadeira, você tem que ter computador, você tem que ter caixa, você tem que ter computador, você tem produtos, né? Então, enfim, você tem que ter todo um maquinário especializado, que na verdade é o mais fácil, né? O mais difícil é você ter a concessão da filial para montar as lojas, né? E o desafio maior, depois que você tem as lojas, é você administrar, enfim. É isso. Agora eu tô aqui com a dona Gleice, dona de algumas esquimós, e eu vou perguntar para ela agora o que você faz para tomar algumas decisões importantes na sua empresa. Então, a gente tem que ponderar sempre sobre qual assunto né? Depende de qual assunto para a gente poder ver qual atitude, caminho a tomar. Então, porque essa pergunta é bem complexa. Então, qual atitude eu tomo depende sobre qual assunto. Um exemplo, se for um assunto financeiro, como meu esposo é matemático, eu já trato mais com ele, entendeu? Eu já converso mais com ele, que a parte financeira ele entende mais do que eu. Se for um assunto operacional, sobre a parte de funcionamento de loja, funcionário,
eu já tenho um supervisor, né? Então eu já sento com o supervisor, converso com ele, a gente troca uma ideia, a gente vê. Então tem que saber qual o assunto, né, relacionado à rotina da loja, né, seria para ver qual atitude eu tomaria. Mas assim, quando é financeiro, eu trato com meu esposo. Quando é operacional, eu trato com o supervisor. A parte mais administrativa, né, que é a parte que fica mais comigo, né, é a parte que eu fico mais sozinha, né, vamos botar assim. Mas eu costumo dizer que a gente é uma equipe, né, que a gente trabalha tudo junto, entendeu? A gente trabalha tudo junto. Então, agora, Gleice, eu tô querendo saber qual foi a maior conquista da sua trajetória profissional, da sua carreira, assim. Então, a maior conquista, acho que a maior conquista foi a primeira loja mesmo. Porque foi muito difícil, como eu expliquei no começo da entrevista, a gente conseguir a primeira loja, né? E, assim, a maior conquista mesmo foi conseguir a primeira loja. A nossa primeira loja, ela tá localizada lá no Pôr da Pedra. Ela atualmente é a nossa maior loja. Ela tem 12 ou 13 freezer do salão, mais 3 freezer no estoque. Então ela é uma loja bem grande. Então ela é uma loja bem bonita, né? Uma loja fica próxima à escola de samba do Pôr da Pedra. Ela é muito boa. E tirando essa conquista, né, todas as outras, né? A gente primeiro abriu a loja do Pôr da Pedra, depois nós abrimos essa aqui, que é a loja do Alcântara, uma loja que fica aqui próximo à Rua da Feira, uma loja que fica na Raul Veiga, próximo ao Colégio João Caetano. Depois nós abrimos uma no Coelho, ela fica em frente à Passarela do Coelho. Depois nós abrimos a loja da Alameda juntamente com a de Santa Luzia. Então, quer dizer, acho que todas elas, né, elas têm um gostinho diferente, né, uma conquista diferente, mas a primeira loja tem um sabor diferente, porque já era um sonho, né, antigo que a gente conseguiu realizar. E como a senhora, ela lida com a concorrência? Então, a concorrência, hoje o nosso maior concorrente, vamos botar assim, é a OG, né? OG Sorvetes OG, Sorveteria OG. Mas assim, particularmente, não é porque eu tenho a sorveteria Esquimó, não. Como consumidora mesmo. Ela não tem um sorvete tão bom quanto o da sorveteria Esquimó. Ela tem o preço, né? Vamos botar assim, um preço que às vezes é igual ou é melhor do que o da Esquimó, mas em relação à qualidade, a qualidade dela não é tão boa quanto o da Esquimó. Mas ela passa a ser um concorrente à altura, né? Porque acaba os clientes, né, saindo da Esquimó para esse concorrente. Mas a gente lidar com muito jogo de cintura, assim como eu falei, né, ao longo da entrevista. A gente tem que ver estratégias de venda. Muitas das vezes nessa loja aqui do Alcântara, você vai ver que a gente não vende só o sorvete, a gente tem outras coisas, a gente vende bebida, a gente vende doce, a gente vende biscoito, a gente vende outras coisas para ter um atrativo, né, para o cliente vir, né, procurar a loja, né? Como você tem que ver o público de cada localidade. Aqui no Alcântara, como ela não é uma loja perto de mercado, que é a característica das lojas da Esquimó, serem montadas próximo ao mercado, ela é próxima a estabelecimentos comerciais. Então é uma loja que ela precisa ter bebidas, salgados, que é o que demanda a população. Então o público daqui, ela precisa de uma bebida na hora do almoço, ela quer um docinho, ela quer um biscoito para o lanche, além do sorvete, do picolé. Então a gente vai trabalhar com a concorrência justamente com isso, trabalhando o público-alvo, vendo o que o público necessita
no local onde a loja está estabelecida. Então, se a loja está estabelecida num local onde se necessita ter outra coisa além do sorvete, a gente vai tentar administrar outro tipo de material para colocar na loja, para colocar à venda, né? Outra coisa é a modificação da loja, sempre buscar melhorias, sempre estar modificando, sempre vendo a pintura, a limpeza, a qualidade dos produtos, sempre deixando a loja sempre com o aspecto visual das lojas, ela é muito importante. Então, as lojas, elas sempre têm que estar bem limpinhas, elas têm que estar sempre arejadas, enfim. Então, tudo isso colabora vamos botar assim, com a concorrência. Quais são as responsabilidades do dia a dia que você tem aqui na loja e de outras lojas também? Então, a responsabilidade de um empresário hoje são inúmeras, né? Mas vamos botar assim, a minha responsabilidade hoje com 5 lojas vamos botar assim, não é que ela seja menor, mas hoje em dia eu tenho um supervisor. Então, quer dizer, hoje a minha responsabilidade, ela está mais focada na parte administrativa, a parte e financeira. A parte operacional eu deixo mais com o supervisor. Então, a minha parte rotineira é visitar as lojas praticamente todos os dias e estar em contato com o supervisor, porque o supervisor, ele vai estar me dando o feedback de todas as lojas, entendeu? Então, ele comigo, ele e eu, né, vamos estar rodando as lojas para saber, né, como é que as lojas estão, como é que está o funcionamento, né? Então, a rotina pro empresário é bem puxada, né? Principalmente para o microempreendedor, né? Vamos botar assim, para o microempresário. Porque ele tem que ele não tem um setor financeiro, ele não tem um setor administrativo. O setor financeiro e administrativo sou eu, né? Então, o setor operacional também é com o supervisor, mas quem supervisiona o supervisor sou eu. Então, quer dizer, são várias funções acumuladas numa pessoa só. Então, quer dizer, é bem complicado. Mas, assim, o principal ponto é você ter uma equipe boa, né? Bons funcionários que vão te ajudar a seguir com as empresas de maneira mais firme, mais leve, né? E de maneira mais organizada. Porque se você não tem uma equipe boa de trabalho, aí é complicado. Aí você não consegue avançar. Agora, para fechar nossa entrevista, Gleice, qual conselho assim que você daria para um jovem que está tentando empreender? Então, o conselho que eu dou para um jovem hoje que está tentando empreender é que a primeira coisa que você precisa fazer é estudar. Porque eu sou uma empreendedora, eu sou uma empresária, mas eu tenho 2 faculdades. Eu tenho uma faculdade de Direito, eu tenho uma faculdade de Direito, eu tenho uma faculdade de Matemática, eu tenho faculdade de Psicopedagogia, eu tenho pós-graduação. Então, quer dizer, a gente precisa, primeiramente, você precisa se especializar, você precisa estudar, né? Porque tudo nessa vida é conhecimento. Você fala assim, mas você se formou em Direito e você hoje em dia tem 5 lojas. O que isso te ajuda? Me ajuda em muita coisa. Eu tenho hoje 13 funcionários. Eu hoje entendo de direito trabalhista, né? Então, quer dizer, eu hoje entendo, eu tenho noções de direito empresarial, eu tenho noções de direito tributário, eu tenho noções de direito fiscal. Então, quer dizer, isso tudo colaborou para a minha vida empresarial, né? Eu tenho uma faculdade de matemática, isso me ajuda na parte de finanças. Então, nenhum dos meus estudos, né, foram em vão. Então, hoje em dia, o principal conselho que eu dou é estuda. Estuda. Se você tem pai e mãe que pode te ajudar nesse momento
no momento que você está no colégio, você estuda, se especializa em máximo que você puder se especializar, porque isso vai te ajudar na sua vida empresarial futura, porque aí você vai ter um bom alicerce, você vai ter estrutura psicológica, porque até para você ser um empresário hoje, você tem que ter estrutura psicológica, porque o mercado tem dia que está em baixa, tem dia que está em alta, né? E você precisa ter um psicológico bem alinhado. Então, o que eu falo, o meu conselho é estude, porque conhecimento é algo que ninguém vai poder te tirar nunca. Então, você estuda, se aprimore, né? E depois você vai conseguir, porque quando a gente tem estudo, quando você tem o estudo, né? Ninguém vai te passar para trás no mercado, assim, vamos botar assim, no mundo empresarial. Ninguém vai te passar para trás se você tem conhecimento, ninguém vai te passar para trás. Ninguém vai te dar uma volta. Então, esse é o meu conselho. Estuda, pegue conhecimento. Se você tem vontade de abrir um negócio, não abra assim, né? Procure, estude sobre o negócio que você quer abrir, né? Planeje antes. Não pretenda viver nos 2 primeiros anos do negócio que você vai abrir. Você tem que ter uma fonte de renda que sustente o seu negócio nos 2 primeiros anos, porque você não consegue tirar o dinheiro do seu negócio, porque são os 2 primeiros anos que o seu negócio vai crescer, vai se estabilizar, e é isso. Então, essa foi a entrevista. Gleice, muito obrigado. Nada. Foi um prazer entrevistar a senhora. E é isso. É isso.